A gente vai falar agora um pouquinho das inovações tecnológicas versus a modernização na produção de hortaliças. Como que mudou o jeito de produzir hortaliça com o uso de mudas, a produção de mudas em bandejas, o uso de substratos, né? Permitiu a padronização, o uso de sementes híbridas de várias espécies para mudas de cucurbitáceas. O quão foi importante a inovação tecnológica de mudas enxertadas, usar um cavalo resistente a doenças de solo e uma copa que dê os frutos adequados à comercialização. A produção de mini tubérculos de batata, facilitando assim o cultivo em campo aberto. O quão que foi facilitado o plantio e a colheita mecanizada, que permite o cultivo em grandes áreas. A fertirrigação, onde a gente disponibiliza água e nutrientes ao mesmo tempo. Além, né, dos agrotêxtiles, ou seja, dos tecidos utilizados na agricultura. O que é o TNT, tem os mulchings, que são os plásticos que recobrem o solo, principalmente os canteiros, mantendo com que o solo fique úmido, que não haja desenvolvimento de planta daninha. Outra coisa que ele permite que não ocorra tanta sujeira, tanto respingo de terra sobre o vegetal ou sobre o fruto. O uso de telas de proteção, telas coloridas para estimular a fisiologia da planta. O uso de sistemas de alerta climáticos, o emprego do GPS, dos drones e outros avanços. Então, isso veio a facilitar, a modernizar dentro da produção. Então, nós temos aí o cultivo de mudas dentro de estufas, mudas padronizadas com alta qualidade, cultivo protegido, o transporte de mudas em grande quantidade, num volume pequeno. Aqui nós temos o viveiro de produção de mudas de hortaliça em larga escala, em São José do Rio Pardo, São Paulo. Quantos milhões de muda não tem nesse lance de vista? Aqui também produção de mini tubérculos de batata em Campinas, São Paulo. Aí nós temos, né, vários tipos de tamanhos de tubérculos, então destinados aí à comercialização para produção, para plantio em campo. Mudas enxertadas, como essa tecnologia inovou na cultura do tomateiro, na cultura do pimentão. Aqui nós temos um detalhe, né, dos mini tubérculos produzidos, produção de melão, produção de tomate em cultivo protegido, produção de abóbora. Essa é uma mini abóbora, tem um apelo alimentar e ornamental. A proteção dos morangos, aqui nós temos o mulching, que é a proteção do canteiro, e a cobertura, né? A cobertura e fora a fertirrigação, Ensinador Amaral em Minas Gerais. Aqui o uso de luz colorida dentro da casa de vegetação para estimular a fisiologia da planta a produzir
melhor mudas de tomate, o uso de drone para detectar doenças, detectar problemas, ou às vezes até fazer, dependendo do porte do drone, da tecnologia que ele vem agregado, né? Fazer mapeamentos, localizar pontos problemáticos ou até fazer aplicações de defensivos localizados. Aqui as estações meteorológicas, o uso do TNT para cobertura, uso de iscas, uso do mulching, da fertirrigação. Tudo isso agrega valor, facilita o cultivo, dá mais qualidade. Olha aqui que lindo! Produção de tomate em estufa agrícola. Tomate tipo grappe, aquela pequenininha, muito utilizada, é super doce esses tipos de tomate. E tem uma aceitação muito grande no mercado. Só quem não consome é aqueles que às vezes o custo interfere um pouco, dói no bolso. Então nós temos aí alguns empresários que investiram e estão fazendo sucesso. Tem mercado, sim, tem, para a produção desses tomate em miniatura. Aqui o uso da irrigação em pivô, em batata, na Chapada Diamantina, onde você regula a altura, né? A mecanização na colheita da batata e do tomate industrial. Mas aí a gente tem muito produtor utilizando tração animal. Colheita de cenoura. Aqui a gente tem a produção de tomate em varado na área de Itupeva, no estado de São Paulo. O detalhe aí do tomate italiano em estufa agrícola, excelente para fazer molhos. Detalhe da produção de alface em sistema hidropônico sobre cultivo protegido. Não tem como fazer o cultivo hidropônico sem utilizar o cultivo protegido. Aqui estufas, diversas estufas numa fazenda em Salto, em São Paulo. Aqui o contraste nos canais de comercialização, o Ceasa, a Feira Livre, o supermercado, uma loja especializada em venda de verduras e frutas, o famoso HF. E aos poucos nós temos a expansão do consumo de hortaliças subutilizadas ou negligenciadas, ou aquelas hortaliças chamadas de tradicionais, como inhame, vinagreira, cará, maxixe, feijão de vagem, quiabo, batata doce.